Glórias a Deus, vamos orar, mas eu já orei pela sua família na madrugada. Agora vamos orar de novo, mas antes vamos para uma das passagens bíblicas mais misteriosas que a maioria das pessoas desconhecem. Está em Mateus 10:5. Jesus impedindo seus discípulos de pregarem para os gentios. Por que isso? Vamos ver esse mistério, desvendar? Jesus Cristo. Jesus enviou os seus 12 e lhes ordenou, deu uma ordem dizendo: não irei pelos caminhos dos gentios, não pregue para os gentios, nem entre nas cidades samaritanas. Por que Jesus impediu os discípulos de pregarem para os gentios? Porque no plano eterno de Deus, de Jesus, ele tinha futuramente uma doutrina, sã doutrina para os gentios. Porque Jesus, quando ele estava na carne, ele estava vivendo o judaísmo. Ele estava cumprindo a lei no nosso lugar. Então, Deus tinha a doutrina para os judeus, que era a lei mosaica, e futuramente, quando ele subisse ao céu, ele morresse, ressuscitar, subir ao céu, ele planejou, queria mandar uma outra doutrina, a doutrina santa, para nós que somos gentios. Por isso que Jesus impediu os seus discípulos de pregar para os gentios. Ele disse lá, Jeremias 31:31, eis que vens dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Casa de Judá. Essa nova aliança, que é uma aliança superior de promessas, perfeita, é para os judeus também, queria substituir a lei, e para Judá. Jesus veio de Judá. Nós que somos cristãos. Porque o que acontece hoje? As igrejas, porque não sabem disso, elas vivem no judaísmo, pregando o judaísmo com o cristianismo, pregando a doutrina que era para os judeus, para nós gentios, totalmente equivocado. Agora, por que Deus tirou a lei e mandou a graça? Essa nova aliança é a graça de Deus. Por quê? Porque a lei era um pacto de condenação e morte. A lei não salvava o pecador, não perdoava, matava. Está escrito, 2 Coríntios 3:7, e se o ministério de morte guardado, escrito, gravado em letras de pedra, o que era a lei? Ministério de morte. E lá no versículo 9, porque se o ministério da condenação, portanto, meus amados, a lei vivia-se por sacrifícios, a pessoa tinha uma fé incrível, ainda tem, porque não conhece a Bíblia, ainda vivem, os pastores imputaram, meteram a lei nas pessoas. Sim, porque a lei, o pacto de condenação, ele condena, não leva a pessoa a viver por fé. Quem vive pela lei não vive pela fé. Quem é da lei mosaica, quem ainda pratica o judaísmo, não é da fé. Porque a lei é um espírito de obra morta e a graça é um espírito de fé. Está escrito em Gálatas, capítulo... Diz aqui Gálatas, cadê Gálatas? Está aqui. Gálatas disse assim, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Toda pessoa que é da graça, ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela não consegue viver na lei de Moisés. Só vive na lei de Moisés quem vive na carne. Quem é de sacrifício. Porque a lei, além de ser um espírito de obras mortas, de condenação, a lei também é para a carne. Hebreus 7,16, que é para a carne. Lá no primeiro Timóteo está escrito assim, conforme o evangelho da glória de Deus bendito, bem-aventurado. Ou seja, a graça é o evangelho da glória de Deus. A graça nós vivemos pela fé no sacrifício de Jesus. E a lei leva as pessoas a viver a fé no seu sacrifício, jejum, monte, vigília, batismo em água, todo tipo de sacrifício. Lá no Atos 20, 24, Paulo dizendo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça. Então, peça ajuda a Deus para te revelar a graça. Porque se você depender do teu pastor, ele não revela não. Os pastores têm medo da graça. Porque a graça desmascara essa carnalidade, essa falsidade, essa hipocrisia que tem nos lugares chamados igreja. A graça é um evangelho santo, puro. Entendeu, irmão? Então você precisa da graça, viver por fé. O judaísmo, lá no Romanos 10, 4, diz que Jesus cumpriu a lei e deu um ponto final. Você não precisa mais estar embaixo de lei, mas sim da graça. Jesus Cristo disse, a minha graça te basta. Assim disse o Espírito Santo. E pela graça, na graça, nós somos abençoados, salvos, curados, libertados, mais que vencedor, conduzido sempre em triunfo. E Romanos 6,14, na graça o pecado não tem domínio sobre nós. Assim disse o Espírito Santo, Senhor, eu venho te apresentar esta ovelha de Jesus que está no lugar chamado igreja, enganada, manipulada, com sorrisos fictícios, tapinha nas costas, mas indo para o inferno sem ela saber. Porque a lei não salva, o que salva é a graça. Eu vim te pedir, meu Pai, visita os lares com curas, com proteção, com revelações espirituais, Pai. Abre, desenha os olhos, tira o véu dessas pessoas, converta essas pessoas, meu Pai. Eu oro em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha.